Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Aqui é Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Passando aqui para deixar uma mensagem no canal, mas antes eu quero aqui agradecer a todos os inscritos no meu canal. Muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando, né? Muita saúde, muita paz, né? Muita felicidade para você. E você que não se inscreveu ainda, eu peço que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, né? Ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. Mas eu peço que você assiste os vídeos todos, né? Do início a fim, para você ter uma ideia, né? E comente também para que possamos estar melhorando. Você pode perceber aí que meus vídeos são uns vídeos simples, humildes, mas com uma mensagem da palavra de Deus, né? Que chega até o seu coração. E para isso, esse canal foi criado para divulgar o Evangelho no sentido do Evangelho da graça. Que hoje eu vivo a graça, estou muito feliz e quero transmitir até você o meu conhecimento para que Deus possa tocar no seu coração e te chamar para a graça. Hoje eu gostaria de ler aqui a partir de Gênesis, né? Capítulo 12, a partir do versículo 1. Eu vou ler uma sequência, né, do livro de Gênesis, alguns versículos, não todos, porque é um estudo muito grande, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Ao ver esse vídeo, você pode fazer comparação, porque eu quero levar a ideia para você que as leis de Israel, os patriarcas dos filhos de Israel não viveram por essas leis, entende? Eles não viveram por essas leis que tem até os dias de hoje. Hoje, todos nós sabemos, quem vai na igreja, ou quem frequenta, ou quem é membro, que a maioria das igrejas evangélicas, né, tradicional, elas têm por base as leis de Israel, as leis de Moisés. Mas essas leis faz sentido para nós brasileiros, até mesmo depois da cruz, para os judeus, muitos deles que vivem em graça, essas leis não faz sentido. Hoje tem igreja por aí, no meio evangélico, que eles criam até um cenário, tem programa aí de aula e tudo, que eles criam um cenário para mostrar o templo, os tabernáculos e ensinar o povo a viver de acordo às leis. Mas essas leis eram anticruz. Pós-cruz é graça. É graça. Jesus diz que depois da cruz é graça. E mesmo Jesus veio em Israel ensinando o povo a viver na graça. Mas eles acostumados com as leis, né, as leis de Moisés, eles tinham sérios problemas, Jesus tinha sérios problemas com eles. Mas e hoje? Essas leis é para nós? Vamos ver que de Abraão, ou seja, de Moisés até Josué, foi as leis. Ali do Egito até Moisés entregar ali para Josué as leis. Depois Josué firma as leis mais para frente. Então, aí a sequência de leis. Nós vamos ver isso mais na frente. Mas o que eu quero falar hoje é que de Adão até Abraão não existia leis. Até Jacó não existia leis. Até ir para o Egito não existia leis. Então, mas vamos dar seguimento para nós entender. Gênesis 12, versículo 1. O chamado de Abrão. Deus chama Abrão para sair dali da parentela. Vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela,
e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus chama Abraão ali e manda ele sair da terra do pai dele, do pessoal dele, e ir para uma terra que Deus ainda vai mostrar a Abraão. Versículo 2: Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu se ser uma bênção. Ali Deus promete abençoar ele e ele vai ser uma bênção. E a partir dele vai ser uma grande nação. 3, versículo 3: Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Até aqui a gente não viu lei, né? A gente viu uma promessa de Deus para Abraão, né? E Abraão ali já dá ouvido a Deus e segue a palavra de Deus e vai para uma terra que Deus ainda vai mostrar a ele, né? E aqui é uma promessa. Mas vamos ver se tem lei, né? Se existe alguma lei nessas passagens. Gênesis 14, 18. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Ora, Melquisedeque, que já fala de Melquisedeque, Abraão já chega até Melquisedeque, mas vamos ler. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, né? Melquisedeque trouxe pão e vinho, porque Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, quando Melquisedeque chega ali, que é abençoado Abraão sente na obrigação de devolver os dízimos a Melquisedeque, mas isso não era lei, isso era uma gratidão. Porque um dia desse um irmão falou para mim, mas Melquisedeque deu dízimo. Mas você vê aqui no texto da Bíblia que não era leis, sim uma gratidão. Depois que Abraão volta da guerra, ali que eles vencem os reis, o rei e sacerdote ali de Salém, que era Melquisedeque, traz ali pão e vinho, abençoa Abraão, e Abraão já sente no dever de devolver dízimo a ele, mas não era lei. Era gratidão. Gênesis 21. Vamos falar agora do nascimento de Isaac. Desculpa. O nascimento de Isaac. Gênesis 21, versículo 1. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Aqui Deus já começa a cumprir a promessa dele, a Abraão e a Sara. E Deus visita e já começa a cumprir. Versículo 2. Sara concebeu e deu a Abraão, agora já Abraão, né? Deu a Abraão um filho na sua velhice. Olha que já estava velho, né? Na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Então, quando Deus prometeu, passou muito tempo, Abraão agora já está velho, ele e Sara, e Deus vem cumprir a promessa da nação que ia dar a Abraão, ou seja, Abraão, que agora é Abraão. Versículo 3. E Abraão pôs no filho que lhe nasceram, que Sara lhe dara, o nome de Isaque. Aqui já segue ali, já passou bastante tempo, já nasce Isaque, e aí Deus já cumpriu a promessa, Isaque vem, mas até ali percebemos também que não há lei. Gênesis 28. Isaque, pois, chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Aqui agora Isaque já tem família, já casa, já tem filho. Na velhice de Isaque já chama, né, Jacó, abençoa e fala: não pega mulher para você das filhas de Canaã, ou seja, não toma mulher para você dos cananeus. E aí segue o texto, mas nada de lei.
Agora é o 2. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Ou seja, então Jacó já manda Isaac já manda Jacó pegar uma prima ali da filha de Labão, prima dele, para casar. E Isaac foi, mas casou ali, trabalhou, tem a história, você pode apanhar na sua Bíblia, a história é muito bonita, a história de Jacó, né? Jacó era um cara muito inteligente, você acompanha que faz bem para você ter conhecimento na palavra de Deus. A vontade era de ler, estender, fazer um estudo, né, mais aprofundado, mas o vídeo não tem como acrescentar muito, né, meus queridos? Gênesis 32, Gênesis 32, eu estou lendo aqui uma sequência dos capítulos de Gênesis, poucos versículos, mas isso é para chamar a sua atenção, para você ler aí na sua Bíblia, aí na sua casa, entende? Eu tenho a Bíblia no meu celular, eu estou no serviço, estou estudando, eu estou em casa, estou estudando, eu gosto de estudar, porque para ter conhecimento é bom estudar. Gênesis 32, a partir do versículo 1, Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Aqui Jacó já tem filho, já casa, né, com a filha de Labão, que ele casou com as duas. Ele volta, né, de lá da terra do sogro dele, já vai encontrar com o irmão dele, aquele que foi enganado. Aí ele já preocupa. Versículo 1. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram os anjos de Deus, né? Ali ele encontraram os anjos de Deus, tanto que ele lutou ali com o anjo e quase venceu o anjo acertou a perna dele. Existe uma história que até hoje em Israel eles não comem, né, a carne lá da coxa, ou seja, de uma criação por causa dessa passagem. Versículo 2. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Existe Manaim até hoje. Aqui quando Jacó voltou da casa de Labão, né? E ele viu os anjos ali e ele chamou aquele nome de Monte Manaim. Isso existe na Bíblia. Gênesis 37. O Senhor... Gênesis 37, que agora Jacó já tem filho, Jacó já volta para Israel, o tempo passa. Então ali já tem José, que é o caçula, e José começa a ter sonhos. Aqui agora já entende que dá a ida deles para o Egito, entende? Mas até aí, meus queridos, quero dizer para vocês que não há leis, não tem lei, não há registro nenhum de lei na Bíblia. Vê na sua Bíblia aí, confere, lê, né? Lê mais com calma que você vai entender. Gênesis 37 é os sonhos de José. Versículo 1. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, a terra dos cananeus, né? Que foi a terra que Deus deu a Abrão, né? Deus manda ele ir para lá, ele foi. Versículo 2. Estes são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos, apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai as más notícias a respeito deles, né? Eles aprontavam ali os 11 irmãos de José, e José vinha e contava para Jacó. E isso não era bem. Aqui já começa a história de José a respeito dos seus irmãos e os sonhos de José e as invejas dos seus irmãos e a venda de José para o Egito. Aqui eles começam, né? Eles começam já tem inveja. José conta aquele sonho das 12 molhos lá, e depois o sonho das estrelas, que sempre um liderava. Eles entendiam que José ia mandar neles, e por aí já gera a inveja, e aí eles já vendem José para o Egito como escravo, né? E ele foi vendido como escravo para o Egito. Eles voltam e falam com Jacó que foi José devorado por um animal feroz. Vê na sua Bíblia.
Gênesis 39, José é assediado pela mulher de Potifar. Isso aconteceu no Egito. 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que haviam levado para lá. Então os ismaelitas compraram, chegaram lá, vendeu para Potifar. Lá no Egito, José é assediado pela mulher de Potifar e José é preso. José revela sonhos do rei e vira governador do Egito. Aqui José já vira governador do Egito, mas até aí não existe lei, meus queridos. Eles não viveram as leis, os patriarcas lá do povo de Israel, dos filhos de Israel, eles não viveram as leis que hoje o sistema religioso quer que muitos, vive, ou seja, todos os fiéis do sistema vivem as leis judaicas. Se nem bem eles, os antigos, não viveram, Gênesis 42. Gênesis 42, estou lendo só alguns versículos. Os irmãos de José no Egito, então eles descem, vai para o Egito. Ora, Jacó soube que no Egito havia trigo e disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Versículo 2: e disse mais: tenho ouvido que há trigo no Egito, desceis até lá e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então, e eles foram, porque lá no Egito tinha comida, porque lembra que José, na prisão, revela os sonhos do rei, e ele vira governador, e depois ele dá ideia para o rei do Egito, lá para o rei do Egito armazena lá os mantimentos, das colheitas, e só o Egito nessa época que tinha comida, que foi abençoado através dos planos de Deus na vida de José. Gênesis 43, versículo 1, a volta ao Egito, ora, e a fome era gravíssima na terra. Versículo 2, tendo eles acabado de comer o mantimento que trouxe do Egito, disse-lhes seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Ali quando acabou, eles trouxeram ali a compra que eles fizeram, acaba, Jacó manda eles voltar de novo para o Egito. Aqui eles voltaram para o Egito e descobre que José, seu irmão, José era seu irmão, e aqui não havia lei no Egito, não tinha lei mosaica, não tinha essas leis, entende? Gênesis 46, Jacó emigra para, aqui Jacó já volta, versículo 1, partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha e veio a Beerseba, onde ofereceu sacrifício a Deus de seus pais, seu pai Isaque. Ele volta, Jacó, Israel aqui é Jacó, ele volta lá onde fazia o sacrifício, fez o sacrifício seu pai, onde seu pai Isaque fazia, ele fez o sacrifício a Deus. 2, versículo 2, falou Deus a Israel, falou Deus a Jacó, em visões de noite, e disse Jacó respondeu, Jacó, eis-me aqui, versículo 3, e Deus disse, eu sou o Deus de teu pai desce no teu Egito, Aqui Deus fala com Jacó para ir até o Egito e promete fazer uma grande nação de Jacó. Gênesis 47, José se estabelece no Egito. Por que eu estou lendo só Gênesis? Porque eu quero mostrar para você que não há lei até aí, de Adão até Abraão, até Jacó, até os 12 filhos de Jacó, não existia lei. Versículo 1, então veio José e informou a Faraó, dizendo, meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado, e tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã e estão
na terra de Gésem. Ali José confirma a Faraó que seu povo já está ali, no Egito, que agora seu povo depende, né, de morar ali no Egito, porque lá em Canaã a seca era tremendo, e José convida eles e eles vêm. Agora já vamos ler aqui em Êxodo 12, a partir de para nós entender mais um pouco. Êxodo 12, 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. Então, aqui esses patriarcas, com esse tempo todo, já tinham morrido. Entende? 430 anos. Esse povo antigo já foram tudo, que ninguém vive tanto tempo. Aqui agora já vem as gerações de gerações. Entende? Versículo 41. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saíram da terra do Egito. Porque aqui, aquele faraó que convidou o povo para morar ali, para habitar na terra, ele tinha morrido. Essa nação já tinha virado escravo. Ao fim dos 400 anos, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, porque com a morte daquele faraó, que constituiu José governador do Egito, os hebreus se tornaram escravos no Egito. E aí já começam as leis, né? Está resumido, bastante resumido, porque, meus queridos, para não ficar o vídeo muito extenso. Êxodo 24, a confirmação da aliança. 24:1. Depois disse Deus a Moisés: subi ao Senhor, tu e Arão, Nabate e Abiú, e 60 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Esses 60, eles não chegaram ante Deus, eles ficaram adorando de longe. 2. Só Moisés se chegará ao Senhor, e os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Então, ali eles ficaram de longe, adorando ao Senhor, e Moisés foi ante o Senhor. Daí ali Deus já dá os 10 mandamentos a ele. Josué, agora vamos ler um pouco em Josué 8, capítulo 8, a partir do versículo 30. A renovação da aliança de Moisés já fica velho, né? Moisés já fica velho, Deus já faz aliança, aí já vem, né, Josué, aí já faz aliança com Josué, para Josué continuar seguindo com o povo. 30, Josué 8:30, versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Versículo 31. Como Moisés, servo do Senhor, ordenará aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei. E Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se lavrará ferramenta, e oferecem sobre eles holocausto ao Senhor, o sacrifício. E aí, a confirmação das leis de Moisés para o povo hebreu. Então, meus queridos, aqui deu para nós entender que não houve lei, né, de Adão ante Abraão, ou Abrão, e de Abrão até Jacó e os 12 filhos de Jacó descendo para o Egito. Só depois que aquele faraó morreu, que veio outro faraó que não conheceu mais essa nação como convidado, e naquela época todo estrangeiro tinha que trabalhar como escravo. E aí aquele faraó, sucessor daquele rei faraó anterior, fizeram essa nação virar escravo, trabalhar no trabalho escravo. 430 anos, como eu li aqui, depois Deus levanta, né, ali Moisés. Depois Moisés começa a guiar o povo, tira o povo, tem as pragas, tem aquela, né, lê aí na sua Bíblia que você vai entender. Ali depois que resgata o povo fica 40 anos andando ali no Egito, né, andando ali no deserto do Egito. Morreu um bocado dos velhos, Deus levanta Josué para dar continuidade. Até aqui, nós vimos que não existe leis. Depois daí veio juízes, né?
veio os profetas, juízes, reis para Israel. E as coisas foram mudando. A nação, aquela geração vinha, geração ia, geração vinha, até chega na geração do templo, né? A geração de Davi, né? Depois de Salomão e outros reis que teve. Mas Salomão foi quem construiu o templo de Israel para ser ministrado essas leis que Deus deu a Moisés, e Moisés confirmou a Josué através de Deus, ali naquele holocausto que eles fez naquele altar. E essas leis, chegou uma certa época que essas leis já tinha virado fardo, né? Fardo para o povo, porque muitos já eram doutores das leis, eles estavam acima da lei, tinham os escribas, mas o povo ficava no jugo desigual, né? Um povo sofrendo ali por aquelas leis que só valia para o povo e não para aqueles doutores da lei. Deus traz Jesus de Nazaré para cumprir essas leis. Jesus cumpre as leis, né? Jesus veio, tinha sérios problemas ali com eles, com os judeus, por causa dessas leis, porque eles achavam que eles eram as leis. E quando Jesus fazia algo que eles achavam que não estava na lei, eles vinham acusá-lo, Jesus. Se você ler aí em Mateus, você vai entender. Vai entender que Jesus teve sérios problemas com eles. Depois Jesus morre, né, ali no Mateus 27, 28, Jesus morre, depois Jesus ressuscita, depois Jesus traz ali o Evangelho da Graça através do apóstolo Paulo. E daí em diante, não é mais necessário viver as leis, né? E essas leis não eram para toda a nação. Essas leis eram para o povo de Israel, mas, ou seja, não os patriarcas, e sim os descendentes, né? Porque chega uma certa época que as coisas mudam, geração vai, geração vem, e as coisas vão mudando. Os costumes, as leis, eles já não seguem mais como está escrito. Então, essas leis eram somente para aquelas nações de Israel, mas não as nações antes do Egito, mas sim depois do Egito, depois da escravidão. Depois da escravidão, aí sim as leis, mas só para os descendentes das 12 tribos de Israel. Só para os descendentes das 12 tribos de Israel. Então é isso, meus queridos. A mensagem de hoje, espero que eu contribua para o seu conhecimento através dessa mensagem. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, né? Eu estudei hoje sobre Gênesis, né? Sobre Êxodo, né? Também ali, e sobre Josué. Alguns capítulos e alguns versículos. Que Deus possa tocar no seu coração, abrir o seu entendimento, né, para ter um conhecimento e você chegar à unidade da fé do Evangelho da Graça. Então a mensagem de hoje é essa. Agradeço a sua atenção e agradeço a Deus por mais essa mensagem, por mais esse vídeo, né, por estar me dando saúde, a mim, a minha família e a todos que assistiram o meu vídeo. Graça e paz a todos.